segunda-feira, nós concluímos a nossa revisão sobre coordenadas polares e o sistema polar. E aí, hoje, vamos retornar ao cálculo de integrais duplas, só que, evidentemente, usando, então, a mudança para coordenadas polares. E eu queria retornar falando primeiro sobre como é que a gente determina a variação de R e a variação de θ sobre uma região de integração quando a gente está utilizando a mudança para coordenadas polares. Porque, por exemplo, resolvemos uma questão no início do nosso curso que tinha aqui a reta y igual a x e aqui a circunferência de centro na origem e raio 2, né? A circunferência x2 mais y2 igual a 4. E aqui a reta y igual a x. E, sendo necessário a gente fazer a variação de y ou de x em uma região dessa natureza, a gente sabe como fazer. Já ficou acertado, já ficou devidamente claro que, se, por exemplo, eu vou calcular uma integral dupla sobre essa região, que inclusive nós calculamos a integral dupla da função x e colocamos essa integral dupla na ordem dy dx. E a gente tem hoje já experiência suficiente para saber que, se nós colocamos a primeira integral em relação a y, é porque a variação de y nós vamos buscar por meio de retas verticais que deverão indicar de onde até onde y varia dentro, evidentemente, dessa região. Então, preenchemos a região com retas verticais, apontando para cima, porque as retas apontam no sentido crescente do eixo daquela variável com a qual eu estou trabalhando, e se eu escolhi para a integral de dentro, a integral em relação a y, vou considerar a variável da integral como sendo y, x é constante, né? E aí, as setas deverão me indicar onde o y começa a variar, onde o y termina sua variação. Então, aqui, nesse caso, nós resolvemos essa integral dizendo que o y começava na reta, onde ele era x, e terminava na circunferência, onde ele era raiz de 4 menos x2. Essa era a variação do y. E, colocada a variável x como sendo aquela da segunda integral, né? A gente sabe que ela irá variar entre dois valores numéricos que delimitam a região, e aqui, no caso, esses dois valores numéricos são, evidentemente, o primeiro deles, a origem, e o segundo, esse valor aqui. O valor que vem exatamente da interseção da reta y igual a x com a circunferência x2 mais y2 igual a 4. E nós conseguimos descobrir que esse valor era raiz de 2.
Então, eu tinha aqui o x variando de 0 até raiz de 2. E aí, então, montamos a integral, fizemos uma porção de contas, essa integral exigiu uma quantidade de conta razoável, porque, inclusive, tivemos que fazer uma substituição, né? Usamos o recurso da técnica de substituição, fizemos u igual a 4 menos x2, fizemos as contas e chegamos no resultado. Muito bem. Agora é hora da gente ter em mente, primeiro, eu poderia tentar resolver essa integral exatamente na situação que está aí, usando uma mudança para coordenadas polares, o que poderia me indicar, nesse caso, ou em qualquer outro caso, que seria interessante verificar a aplicação da mudança para coordenadas polares? Resposta. Sempre que você tiver uma integral dupla, seu problema seja resolver uma integral dupla, onde a fronteira da sua região de integração contém uma circunferência ou um arco de circunferência, pode ser uma circunferência completa, pode ser apenas uma parte dela, então, uma circunferência ou um arco de circunferência. Se isso acontecer, isso é um bom indicativo de que, possivelmente, não é evidentemente uma certeza, mas possivelmente o uso da mudança de variáveis para coordenadas polares certamente poderá vir a ser um recurso que vai facilitar o trabalho. Tá? Então, temos que ter isso em mente. A melhor indicação de que vale a pena tentar resolver a integral dupla usando a mudança para coordenadas polares é, no meu domínio de integração, uma parte da fronteira dele, pelo menos uma parte da fronteira dele, é um arco de circunferência, ou é uma circunferência inteira. Logo, essa questão que nós temos aí, à nossa frente, ela foi resolvida lá atrás, quando nós não conhecíamos mudança de variáveis, usando coordenadas cartesianas x e y. Mas agora que a gente já conhece a mudança para coordenadas polares, e tendo em vista o que eu acabei de falar, seria interessante verificar se resolver essa integral usando coordenadas polares não poderia se tornar uma situação mais simples, já que a gente fez muita conta quando resolveu assim. E por quê? Porque aqui, no nosso domínio de integração, uma parte da fronteira é um arco de circunferência, não é? Exatamente o que a gente falou. Essa parte aqui, que é um pedaço da fronteira de D, é exatamente um arco de circunferência. É um arco da circunferência de centro na origem e raio 2. Então, isso é um bom indicativo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é exatamente isso. Porque eu falei para vocês que no caso da mudança geral de variáveis, normalmente a mudança vem sugerida. Faça u igual a x mais y, v igual a y menos x, como nós fizemos aqui. Faça u igual a x mais y, v igual a y, e assim por diante. Mas, no caso das coordenadas polares, essa sugestão, com toda certeza, não virá. Nós é que teremos que verificar, diante
do problema que temos, principalmente diante do domínio de integração que temos, se é viável tentar usar a mudança para polar ou não. E o que eu estou dizendo é, será viável verificar se não vai melhorar o cálculo com a mudança para polar, se na fronteira de D eu tiver um arco de circunferência. Então, esse é o típico problema que, em vez de fazer todas as contas que nós fizemos, nós poderíamos ter tentado resolvê-lo usando a mudança para coordenadas polares. Ok? Primeiro aspecto definido, que é quando é que eu devo desconfiar, pelo menos, de que a mudança para polar é uma boa. Segunda coisa que eu preciso estabelecer. Quando nós falamos na mudança de variáveis, nós dissemos uma mudança de variáveis é algo em que eu vou considerar x, isso falando no caso geral, como uma função de u e v, vou considerar y também como uma função de u e v, vou calcular o jacobiano, que eu sei que vem a ser o determinante de uma matriz 2 por 2, que é dada pelas derivadas parciais, x em relação a u, x em relação a v, y em relação a u, y em relação a v. E vou dizer que a integral original que eu devo resolver, que me foi dada certamente na forma integral sobre d de f de x, y, dx dy, ela será calculada como uma integral dupla sobre ômega de uma nova função f nas variáveis u e v, que eu obtenho substituindo na função original o x pela sua expressão de u e v e o y pela sua expressão de u e v, multiplico essa nova função pelo módulo do jacobiano, du, dv. Esse é o trabalho para qualquer mudança de variáveis. E nós vimos que, no caso mais geral possível, o domínio ômega não coincide com o domínio D. O domínio D, por força da mudança de variáveis, ele se transforma. A mudança tanto transforma a função, como transforma o domínio de integração. Muito bem. E aí, se eu vou fazer a mudança específica para coordenadas polares, como vai ficar a minha fórmula da mudança de variáveis se eu vou fazer a mudança específica para coordenadas polares? A gente pode preparar logo a nossa fórmula para a mudança com a qual a gente vai trabalhar, que é a mudança para coordenadas polares. Primeiro, a mudança para coordenadas polares não varia, é sempre a mesma, né? Eu sempre vou fazer
x igual a R cosseno θ, e sempre vou fazer y igual a R seno θ. Esta é permanentemente a minha mudança para coordenadas polares. Depois, o meu jacobiano também eu já posso calcular antecipadamente, porque eu já conheço as equações da minha mudança. Logo, no caso das coordenadas polares, o meu jacobiano será o determinante de derivada de x em relação a R, derivada de x em relação a θ, derivada de y em relação a R, derivada de y em relação a θ, porque o jacobiano é exatamente o determinante da matriz que é obtida, né, calculando-se para as suas linhas as derivadas parciais das variáveis antigas em função das variáveis novas. Bom, então eu posso calcular logo o jacobiano que eu vou usar sempre na mudança para polar, porque eu já conheço x em função de R e de θ, e também já conheço y em função de R e de θ. Muito bem. A derivada de x em relação a R, eu sei que será cosseno de θ. A derivada de x em relação a θ, eu sei que será menos R seno de θ, porque x é R cosseno, então, derivada de x em relação a θ é menos R vezes seno. Derivada de y em relação a R é o seno. E derivada de y em relação a θ é R cosseno. Como o jacobiano é o determinante dessa matriz, então eu terei R cosseno ao quadrado de θ, que é o produto de cosseno por R cosseno, menos esse produto aqui é menos R seno ao quadrado de θ. Ou seja, eu terei, na verdade, R cosseno ao quadrado de θ mais R seno ao quadrado de θ. Colocando R em evidência, terei R multiplicado por 1, R. E não precisa de módulo, porque eu sei que R é uma distância. Portanto, no caso da mudança para polar, meu jacobiano é invariavelmente igual a R, já que a minha mudança é invariável, x é R cosseno e y é R seno. Logo. Diga, Lucas. Opa, professor, boa noite. Você fez
dentro do determinante, você fez por derivada de x em relação a r, aí o outro fez derivada de x em relação ao cosseno, né? A Não. teta, né? Que é a derivada do cosseno, que é menos seno, né? Não, eu Porque, entendi, é olha, porque eu estou escrevendo. Fala, certo. é porque o jacobiano não é derivada de x em relação a u, derivada de x em relação a v. No caso da mudança para polar, eu não tenho u e v, eu tenho r e teta. Então ficará, né? Derivada de x em relação a r, derivada de x em relação a teta. A derivada de x em Entendi. relação a r é o próprio cosseno. E derivada de x em relação a teta não é derivada de x em relação ao cosseno. Porque cosseno não é variável. A gente sempre escreve, né, a derivada de uma determinada expressão em função de uma variável. As variáveis aqui são r e teta. Então, derivada de x em relação a r é cosseno e derivada de x em relação a teta é menos r seno. Mesma coisa vale para o y, claro. Né? O y, derivada de y em relação a r é somente o seno, e derivada do y em relação a teta é a derivada de seno de teta, que é cosseno, multiplicado por r. E aí, daqui para frente, toda vez que usar a mudança para coordenadas polares, eu já sei que o jacobiano é r. Não vai mudar nunca, porque a mudança não vai mudar nunca. X será sempre r cosseno teta e y será sempre r seno teta. Claro, desde que eu esteja usando, né, a mudança para coordenadas polares. Então, o que é que acontece? Quando eu vou usar a mudança para coordenadas polares, a minha fórmula da, da mudança de variáveis vai ficar assim: meu x é r cosseno teta, meu y é r seno teta, essa é a mudança, e aí eu vou dizer que a integral dupla que me derem para resolver sobre um domínio D de f de xy, dx dy, será calculada como integral dupla sobre D, porque essa é uma das grandes vantagens da mudança para coordenadas polares, como a gente viu. Quando eu mudo para coordenadas polares, os pontos permanecem cada um no seu lugar, consequentemente, as curvas não sofrem alteração, consequentemente, o domínio de integração é o mesmo, quer eu o represente no sistema cartesiano, quer eu o represente no sistema polar. A figura é a mesma. Então, era D, continua sendo D. O que é que vai mudar? É que as equações da fronteira de D eram expressas em x e y, quando eu estava no sistema cartesiano. E agora serão traduzidas para r θ, porque eu estarei no sistema polar. Mas o gráfico é o mesmo. Então eu posso dizer que quando utilizo a mudança para coordenadas polares, meu domínio de integração era D, continuará sendo D. Não vai sofrer alteração. Na verdade, a mudança geral, essa que está aqui em cima, ela provoca uma mudança na função e uma mudança no domínio. Quando você usa a mudança para coordenadas polares, só existirá a mudança na função, porque você tem uma função em x e y, passará a ter uma função em θ e r. Multiplicará essa função por r, que é o jacobiano, dr dθ. Então,
a nossa fórmula da mudança de variáveis, quando eu vou usar a mudança para coordenadas polares, ela fica com esta cara. Ela fica com esta cara. F de θ R multiplicado por R dr dθ. É a nossa fórmula da mudança de variáveis. Quando essa mudança é para coordenadas polares. Então, já fixamos aí duas coisas. Primeira, quando é que eu devo desconfiar que talvez seja importante? Diga, Varley. Professor, desculpa perguntar, pode ser uma coisa meio idiota, digamos assim, mas Não, aqui, que é quando o isso? senhor estava falando de x cosseno θ, y, r seno θ, beleza? Isso, Você colocou certo. que a integral dupla de f de x e y, fecha Uhum, parênteses, vai ser a derivada de x e de dx de y, né? certo. Aí, seguindo, você colocou igual f de θ e r. Aí, Hum. quando você for escrever o dzinho lá, você colocou primeiro o r e depois o θ. Isso pode interferir em alguma coisa ou não? Porque eu segui uma ordem, xy e xy. Em cima Não, o é IV e o IV. quando a gente escreve a integral sem colocar aqui os limites de integração, essa ordem aqui não interessa para nada, não. Ela só passa a ser importante quando a gente escreve o limite de integração. Porque aí, por exemplo, se você colocar na integral de dentro, você vai chegar aqui e vai dizer, eu vou calcular a integral de integral, aí escreve aqui a função, digamos. Aí coloca aqui a variação, bota dr. Então aqui tem que vir a variação de r. Aí começa a ser importante a ordem. Mas quando a gente escreve aqui sem os limites de integração, aí você pode botar aqui em qualquer ordem, não tem problema não. Isso não Ok. interfere, a ordem só passa a ser importante quando você coloca os limites de integração. Aí você tem que respeitar, né, a, a ordem que está sendo colocada por limites de integração. Bom, então, voltando, nós temos duas coisas já prontas para dar atenção. Primeira é, quando é que eu devo usar a mudança para polar, que a gente já falou que o indicativo bom seria, né, eu ter na fronteira de D um arco de circunferência, e depois, como fica a fórmula da mudança de variáveis quando eu vou usar a mudança para coordenadas polares. Também já sabemos como fica. Fica a integral de f de θr multiplicado por r dr dθ. Muito bem. Agora vem a parte... Liga aí, Lucas. Professor, rapidinho, só no final lá, você tinha feito o determinante e tal, aí deu R vezes cosseno ao quadrado, mais R vezes seno ao quadrado. Aí você Certo. igualou com R. Esse R não deve ser ao quadrado, não? Não, Porque, tipo, a fórmula não é, tipo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a R ao quadrado, não? não, peraí, não faça confusão da fórmula com o determinante, né? Ah, O determinante deu o quê? O determinante deu, olha, aqui em cima eu tinha R cosseno. Não, tinha só cosseno, desculpa. Tira o R. tem só o cosseno e o Aí seno aqui tinha embaixo. menos R seno. Aí aqui tinha seno. E aqui tinha R cosseno. Então lá vai. Eu vou calcular o determinante. Não tem nada a ver com transformar x2 mais y2 em R2. Isso é outra história, né? Aí quando eu faço aqui o determinante, vai dar R cosseno ao quadrado. Daqui. Aí menos, como tem esse menos, vai dar mais. R seno ao quadrado. Aí você põe R em evidência
o que sobra não é 1 cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Então, sobra R. Porque essa parte aqui, né, para qualquer θ, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Não tem R2 na história, né? Agora. Não teria. Não tenho aqui a chance de multiplicar R por R para aparecer, né? R2. Não tenho, não. É R mesmo. É que eu tinha viajado e não sabia onde é que você tinha encontrado o R ali, mas agora já saquei. Valeu. Mas a razão é essa mesmo aí. Muito bem. Aí agora, terceira coisa que eu preciso me preparar para ela, né? Que é o seguinte. Como eu sei determinar a variação de x e de y, quando eu tenho uma região de integração no plano xy, né? Eu sei determinar a variação de x e de y. E como é que eu determino a variação de r e de θ? Por quê? Por exemplo, digamos, eu pego aqui, pegar aquela figurinha que a gente usou, do problema que, inclusive, a gente vai resolver de novo, para ver como ele fica mais simples em polar. Eu tinha aqui, né? x2 mais y2 igual a 4, e aqui y igual a x. E, claro, aqui desse lado, eixo y, x igual a 0. E minha região, claro, era essa daqui. Então, por tudo que a gente já viu sobre variação de x e de y, né? Se eu fosse, né, resolver a integral da função x, colocando integral de dentro em relação a y e integral de fora em relação a x, eu sei que eu iria pegar, como a integral de dentro era em relação a y, eu sei que eu iria pegar as setas verticais, iria colocar aqui dentro da minha região, e essas setas estariam me dizendo que o y varia desde a reta, onde ele é x, até a circunferência. Na circunferência, o y, tirando o valor dele, 4 menos x2. Então, seria de x até raiz de 4 menos x2. E como a gente também já disse, uma vez colocada a variação da variável da integral de dentro, a gente sabe que a variação da variável da integral de fora se dá entre dois valores numéricos, né? Os dois valores numéricos que delimitam a região. Aqui, no caso, a região está delimitada em termos de valores numéricos de x, né? Está delimitada daqui para cá, de 0 até esse ponto que a gente descobriu que era raiz de 2. Então, esse é o procedimento. A gente já definiu que a melhor maneira de trabalhar no plano XY é essa. Pode até inverter a ordem, eventualmente, fazer a primeira em X, a segunda em Y, mas se fizer a primeira em X, o raciocínio muda somente porque as setas vão ser horizontais. Mas, enfim, a gente sabe raciocinar no plano XY para encontrar a variação dessas duas variáveis, de x e de y. A questão agora é, se eu vou resolver uma integral no plano polar, ou seja, usando
a mudança para coordenadas polares, como é que eu determino, né, a variação de R e de θ? Porque agora não é mais x e y. Agora é R e θ. A gente viu como, né, como no plano polar a gente determina o R. Eu tenho o eixo polar. Se eu tenho um determinado R vinculado a um certo θ, né, eu saio do eixo polar, θ igual a zero, tá? Aí marco a reta que define aquele ângulo θ que eu quero, e sobre essa reta eu marco a distância de um ponto até o polo. Essa distância é o meu R. Então, esse pontinho aqui é exatamente o pontinho θr. Né? Eu saio do eixo polar, vou como se fosse, digamos, eu pego uma reta que está repousando sobre o eixo polar e vou com ela até a posição do ângulo que eu quiser. 30 graus, 45, 60, e assim por diante. Estabelecido o ângulo, pronto. Sobre essa reta, que eu parei naquele ângulo que eu queria, eu marco R. Foi assim que a gente definiu. E R é exatamente a distância até o polo. A distância até o polo. Isso era para marcar os pontos, né? Como a gente fez, inclusive usou para esboçar o gráfico da cardioide. E agora a gente precisa olhar para aquilo ali, esquecer, olhar para essa figura que está aqui na frente da gente, esquecer que a variação de x eu marcava com seta horizontal, a variação de y eu marcava com seta vertical, e estabelecer o procedimento de como é que eu vou encontrar a variação de R e de θ para poder descrever essa região e obter, consequentemente, meus limites de integração já nas novas variáveis R e θ. Bom, como é que eu faço? Primeiro de tudo, eu normalmente, primeiro, estabeleço a variação de R. De que forma? Vamos supor, vamos colocar aqui. Vamos supor que eu tenha 1/4 de circunferência aqui. Minha região seja, então, essa daqui. Se eu quero dizer qual é a variação de R nessa região, eu faço o seguinte. Eu imagino a origem aqui, que eu passo a encarar como sendo o polo. Veja bem, a gente já falou, do plano cartesiano para o plano polar, a figura não muda. Então, o que era a origem, eu passo a encarar como polo. O eixo X, eu passo a encarar como o eixo polar. O eixo Y, eu passo a encarar como a reta que define o ângulo π/2. E aí olho para a figura como se estivesse no plano polar. Porque eu tenho certeza que do plano cartesiano para o plano polar, a figura não vai ter diferença nenhuma. Então é somente uma questão de agora me situar dentro do sistema polar. Aí, para determinar o R, o que é que eu faço? Eu faço setas do mesmo jeito que eu fazia para X e para Y. Só que minhas setas serão sempre setas que sairão
do polo, sempre do polo, até o extremo da região, até a fronteira da região. Então, por exemplo, aqui eu faria uma figurinha assim. Setas saindo do polo e indo até o extremo da região. Muito bem. Agora, a variação de R, eu vou dizer que corresponde à seção da seta, a parte da seta, a porção da seta que ficou dentro da região. Que ficou dentro da região. Então, aqui no caso, a seta, desde que saiu do polo, ela está dentro da região. Desde o polo até esse traço aqui. Então, eu vou dizer que o R começa no polo e termina nesse traço aqui, nessa curva aqui. Que curva é essa? Digamos que essa curva seja x2 mais y2 igual a 9. Pronto. Um arco da circunferência de centro na origem e raio 3. Não é? x2 mais y2 igual a 9. Então, o que é que eu vou dizer? O raio, digamos que eu esteja aqui montando a integral em R. Eu vou dizer, o raio começa no polo. No polo, o raio é 0. Porque lembre-se, né, como a gente acabou de falar aqui, o raio é a distância até o polo. Se ele estiver no polo, a distância dele até o polo é nenhuma, né? É 0. Então, como a seta, desde o polo, ela está na região, o raio começa no polo. E no polo, o raio é 0. Muito bem. Do mesmo jeito que a gente fazia para x e y, vamos supor, aqui como a gente fez para y, varia da reta até a circunferência. A reta até a circunferência. Então, tira o valor de y na circunferência. Raiz de 4 menos x2. Mesma coisa a gente faz aqui. Raio está saindo do polo até a circunferência. Raio está saindo do polo até a circunferência. Do polo até a circunferência. Do polo até a circunferência. Então, no polo, ele é 0. E na circunferência, eu preciso pegar a equação da circunferência, que está em coordenadas cartesianas, e traduzir para polar, para tirar o valor de R nela. Porque o R vai até ela. Do mesmo jeito que aqui eu tinha que tirar o valor de y igual a raiz de 4 menos x2, como a gente tirou. Aqui eu tenho que tirar o valor de R. Bom, como em cartesianas a equação dessa curva é x2 mais y2 igual a 9, essa equação em polar é R2 igual a 9. Ou seja, R igual a 3. Por que foi que deu R igual a uma constante? Porque é uma circunferência de centro na origem. A gente já falou nisso. Toda a equação que corresponde a uma circunferência de centro na origem, a sua maneira de escrever em coordenadas polares é do tipo R igual a K. Falamos isso aqui. Então, aqui no caso, R igual a 3.
Portanto, eu diria que, neste caso, o raio varia de 0 a 3. Aqui não interessa o que tinha, dr. E agora eu iria determinar a variação de θ. A variação de θ. Aí você vai dizer, a integral dentro sempre tem que ser em R? Não, pode ser do jeito que você quiser, mas fique certo que se você colocar a integral de dentro em relação a θ, você tem 99% de chance de se dar muito mal. Por causa das funções trigonométricas inversas. Aquela velha história, muito melhor escrever R em função de θ do que θ em função de R. Já falamos isso aqui. Hã? A gente vai ver exemplo para você se convencer de que não é negócio colocar a integral de dentro em relação a θ. Vai aparecer exemplo tranquilamente. Bom, mas por enquanto vamos deixar isso para lá. A gente está aprendendo como é que pega a variação de R e θ. Muito bem. Então, a variação de R eu pego assim. Jogo as setas do polo para o extremo da figura, até a fronteira, e vejo qual é a parte de R que ficou dentro da região. Por que é que eu estou falando em parte de R? Não, desculpe. Parte da seta que ficou dentro da região. Por que é que eu estou falando nisso? Suponha, antes da gente falar aqui na variação de θ, suponha que a minha figura fosse assim. Minha região de integração fosse um pneuzinho aqui. Junto com o eixo X e o eixo Y, para fechar essa região aqui. Ok? E eu fosse resolver a integral por coordenadas polares, pela mudança para coordenadas polares. Suponhamos que aqui fosse a circunferência de raio 1, x2 mais y2 igual a 1, e aqui fosse essa que a gente colocou aqui, x2 mais y2 igual a 9. Você iria buscar a variação de R usando o mesmo raciocínio que a gente colocou aqui. O mesmo. Você chegaria e diria, vou colocar as setas desde o polo até o extremo da região. Aí aqui, desde o polo, a seta não está dentro da região. Então, o R não vai começar de 0. As setas sempre começam no polo, mas não significa dizer que o R sempre vai começar de 0. Depende da região. Aqui, por exemplo, eu estou vendo, né, que as setas estão começando na circunferência de raio menor e terminando na circunferência de raio maior. Essa é a parte da seta que ficou dentro da região. A circunferência de raio menor, traduzindo para polar, R igual a 1. A circunferência de raio maior, traduzindo para polar, R igual a 3. Então, nesse caso, R não varia de 0 a 3. R varia de 1 a 3.
Porque essa foi a parte das setas que ficou dentro da região. Se cada seta é uma medida de R, esse R aqui é 1, esse R aqui é 3, então o R varia de 1 até 3. Ok? Então, é assim que a gente determina a variação de R. A variação de θ, eu confesso a vocês que eu acho até mais simples. Como é que eu gosto de fazer a variação de θ? Olhar para a figura e ver de que ângulo até que ângulo, de que ângulo até que ângulo a figura ocupa o plano. Ou então, se você quiser, como eu também digo, muita gente se orienta assim. Imagine que aqui em cima do eixo polar eu coloque uma reta. Aí eu pego essa reta, saio daqui e vou caminhando para descrever toda a região. Então, a região já começa aqui. Logo, primeiro valor de θ é o próprio θ igual a zero, porque a região já está apoiada aqui no próprio eixo polar. E ela vai até, obviamente, θ igual a π sobre 2. Então, eu teria aqui o θ de 0 até π sobre 2. Se eu tivesse uma região dessa natureza aí, é assim que a gente faz a medida do R e do θ. Então, eu gosto de dizer, quer fazer a medida de θ? Coloca uma retinha aqui no eixo polar e sai girando a retinha. Aí vê. Onde é que começa a região? A partir desse θ começou a região. Então, esse é o valor inicial. E vai até onde? Até esse. Esse é o valor final. Como nesse caso, ao colocar uma retinha sobre o eixo polar, a região já começou, θ igual a zero é o valor inicial. E se eu girar, θ igual a π sobre 2 é o valor final. Muito bem. Então, vamos resolver mais uma vez, só que desta vez, de uma forma certamente muito mais simples, aquele probleminha que nós resolvemos no início do curso, que era calcular... Professor, Opa! dá licença. Por exemplo, caso eu precise inverter a equação, vai inverter também a seta, certo? Aí eu queria saber se vai acompanhar. Inverter a equação? Como assim? Que equação? Não, por exemplo, quando a gente vai fazer a integral, a gente não tem que inverter para ver se vai ficar mais fácil ou mais difícil? Peraí. Caso seja difícil de fazer. Y, né? Isso era em X e Y. Isso. Não faça isso em polar, não. Porque Não, a gente vai, como isso aqui, a gente vai ver exemplo para comprovar que em polar, eu confesso a você que eu nunca vi um caso que ficasse mais fácil colocando a primeira integral em θ e a segunda em R. Eu nunca vi. Aliás, pegue qualquer livro que você quiser de cálculo, que você não vai encontrar, porque eu nunca encontrei, uma integral em um livro de cálculo, como exemplo, resolvida, que a integral de dentro fosse em θ. Nunca. Pode ficar certo. Não é negócio mesmo. Não é negócio. Professor, mas a dúvida era, por exemplo, as setas do gráfico. Certo.
normal, sem passar para polar ainda, tivesse que inverter. tá. Ok. Aí antes de inverter, eu passo isso para coordenadas polares, aí fica em um sentido. Aí eu vejo que não está muito bem a conta ali. Aí eu volto pro gráfico e inverto no gráfico normal. Aí iria acompanhar o mesmo sentido na coordenada polares, tipo, essa é a dúvida. Ou não? O gráfico lá, porque quando você fez o último exemplo, saiu da origem e foi até o final, certo? Certo. Aí, caso inverta lá no normal, vai inverter lá também? Não. Isso eu queria saber. Ou não, Não, ou nunca inverte o lá? gráfico não muda. O gráfico não muda. Se você está fazendo em cartesiana. Se você escreveu a integral, vamos supor, na ordem dy dx. Se você passou para a ordem dx dy, o gráfico continuou o mesmo. Suas setas foi que mudaram, né? Se era na ordem dy dx, as setas eram verticais. Se é na ordem dx dy, as setas são horizontais. E essas setas não tem nada a ver com polar. Isso é um caso só, né, do plano cartesiano. No polar, não vai mudar nada. Você vai calcular o R, a variação de R, colocando as setas do polo até o extremo da figura, e vai calcular a variação de θ, tentando descobrir o primeiro ângulo onde começa a região e o último. Sempre, sem... Não interessa se você modifica a ordem lá em dy, dx, dx, dy, isso não tem influência nenhuma na maneira de você determinar a variação de R e θ. Nenhuma. De jeito nenhum. Não influi em nada, não. Tranquilo. A maneira de baixar a variação de R e θ é invariável, é aquela que a gente mostrou aqui, e pronto, não tem problema. Pronto, então vamos colocar aqui a integral que a gente resolveu. A integral que a gente resolveu era integral de x, dx dy, e a nossa região, não vou escrever mais aqui a região, vamos logo fazer o gráfico dela. A região, colocar o gráfico aqui. Nossa região era aquela que a gente tinha feito aqui. A gente tinha aqui a reta y igual a x, e aqui a gente tinha o arco da circunferência. Então, vamos supor, a gente já tinha feito o gráfico em coordenadas cartesianas, né? Consequentemente, já tinha aqui visto que essa reta era y igual a x, aqui a origem. Já tinha visto também que esse pontinho era raiz de 2. Esse pontinho aqui era 2. E a circunferência aqui em cima era x2 mais y2 igual a 4. Pronto. Nossa região, claro, essa daqui. Esse foi o problema que a gente resolveu, fazendo uma opção de contas, porque resolveu em coordenadas cartesianas. E aí, como eu disse, como um pedaço da fronteira de D é um arco de circunferência,
talvez fosse interessante, né, a gente verificar se não seria melhor usar coordenadas polares. Muito bem. Então, como é que ficaria? A integral ficaria integral dupla sobre D, né? Não precisa escrever ômega, porque o domínio é o mesmo. Aqui dentro, R2 cosseno θ dr dθ. Pareceria isso. Por quê? Porque esse x é r cosseno θ, eu estou passando para polar, né? Então, tenho que mudar a minha função. Minha função era x. O que é x? R cosseno. Eu estou usando isso aqui, né? Minha função era x, passou a ser r cosseno. Acontece que tem o r do jacobiano. Então, o que eu vou ter dentro da integral é R2 cosseno θ dr dθ. Aí agora vou determinar a variação de R. Chega aqui e vou a origem eu passo a interpretar como sendo o polo. Então, a partir do polo, eu vou com as setas até o extremo da região, ou seja, até a fronteira. Eu vejo que desde o polo a seta está completamente dentro da região. Então, o raio começará no polo. Então, o primeiro valor do raio é R igual a zero. Porque no polo, como a gente falou, o raio é zero. E ele vai até onde? Ele vai até a circunferência x2 mais y2 igual a 4. É o que a seta está me dizendo. Ele vai até x2 mais y2 igual a 4. Então, o que é que eu tenho que fazer? Traduzir x2 mais y2 igual a 4 para a linguagem polar, porque eu não vou dizer que o R vai até x2 mais y2 igual a 4. Eu sei que é verdade, mas eu não posso falar isso, porque eu estou fazendo uma mudança para polar. E quem é, então, x2 mais y2 igual a 4? Em polar, é R igual a 2, porque x2 mais y2 é R2, então eu tenho R2 igual a 4, consequentemente R igual a 2. Portanto, a minha integral dupla, que eu tenho que resolver, vai ficar da integral, aqui R2 cosseno θ dr dθ, com o raio variando de 0 a 2, porque isso foi o que as setas me disseram. O raio sai do polo, junto com a seta, e para na circunferência de centro na origem, e raio 2. Então, ele vai de 0 a 2. Variação de θ. Então, como eu falei, imagino que
exista aqui uma reta sobre o eixo polar, né? Eixo polar que define θ igual a zero, e essa retinha eu vou subir para ver quando ela começa a invadir a região e quando ela termina de percorrer a região. Quando ela começar a entrar na região, é o primeiro valor de θ. Quando ela sair da região, é o último valor de θ. Então, eu vou, né, com ela e vejo que ela entra na região a partir daqui. Ela começa aqui. Aí fica de π sobre 4 até π sobre 2, né? Exatamente. Né? A minha variação de ângulo nessa região é, se eu pego uma reta e vou subindo, eu vejo que quando θ vale π sobre 4, eu entrei na região. Quando θ vale π sobre 4, eu entrei na região. Aí eu vou, percorro, né? Percorro a região e, claro, quando θ chega em π sobre 2, acabou. Se eu passar de π sobre 2, já saí da região. Portanto, né, meu θ varia de π sobre 4 até π sobre 2. Ou seja, não tem nem comparação este trabalho que está aqui com o que foi feito antes. A mudança para polar facilitou demais. Porque, inclusive, nesse caso, nós tivemos uma integral dupla com todos os limites de integração numéricos. Todos. E a função que está aqui dentro é um produto de uma expressão que contém uma variável e outra que contém a outra. Então, a gente pode muito bem usar aquela observação, que continua valendo, óbvio, né? De que a integral dupla, nesse caso, é o produto das duas integrais. Então, eu posso dizer que a integral dupla, nesse caso, é o produto da integral de 0 a 2 de R2 dr pela integral de π sobre 4 até π sobre 2 de cosseno de θ dθ. Ou seja, não dá nem para comparar o trabalho que se fez com esse aqui. Porque a primeira integral aqui dá R3 sobre 3, de 0 a 2, né? 8/3. E essa outra aqui, integral de cosseno, é seno, seno de θ, de π sobre 4 até π sobre 2, vai dar 1, que é o seno de π sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, que é o seno de π sobre 4. 1 menos raiz de 2 sobre 2. Trabalho completo. Desde que a gente armou aqui a integral, resolveu numa linha. Enquanto que quando fez
por coordenadas cartesianas, teve que usar substituição e fez uma porção de contas.